Um a cada 3 brasileiros sofre com ansiedade, burnout e estresse crônico relacionados ao trabalho. O Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo, só perde para o Japão quando se trata sobre ansiedade profissional, burnout e estresse. Mas por que isso acontece? Não é culpa dessas pessoas, não é porque elas são incompetentes, não é porque elas não sabem lidar com estresse, com ansiedade, não é nada disso. A verdadeira causa é um sistema nervoso autônomo desregulado. O que isso quer dizer? Que o sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso do corpo responsável por estresse, ansiedade, estar alerta, modo sobrevivência, está hiperestimulado nessas pessoas, e a amígdala cerebral, que também é a parte do nosso cérebro responsável por sobrevivência, estar alerta, também está hiperestimulado, e em contrapartida, essas pessoas não conseguem atingir estados de relaxamento, não conseguem descansar. Sempre que tentam descansar, a mente não para, a mente acelerada, tem dificuldade em dormir, insônia, sempre sentem que tem que produzir mais, que poderiam estar produzindo mais, que nunca estão cumprindo o suficiente daquilo que poderiam fazer, sempre poderiam estar fazendo mais e melhor e produzindo, sendo mais produtivos. Em contrapartida, por conta desse sistema desregulado, essas pessoas se cobram de estar produzindo mais e melhor, estarem mais focadas, desempenhando melhor. O irônico é que, em contrapartida, pelo fato da sua amígdala cerebral e seu sistema nervoso estar desregulado, você acaba ficando em modo sobrevivência, e o modo sobrevivência é o que prejudica o seu desempenho profissional. Prejudica o seu desempenho, a sua confiança, a sua clareza mental, o seu foco e, obviamente, a sua criatividade. Então é irônico e é até contraditório. Mas por que isso acontece e como é que a gente soluciona esse problema? Sempre que o nosso cérebro está sobre situações que ele considera uma situação de ameaça ou estressante, ou que dispara alguma insegurança interna sua, né, a síndrome do impostor, ou a insegurança de ter que atender a expectativa do cliente, não só atender, mas superar as expectativas, de uma demanda nova que chega no meio do dia, e aquele monte de incêndio que você tem que apagar nessa rotina já cheia de coisas para fazer, parece que não tem tempo suficiente no dia para você fazer a quantidade de coisas que você precisa. Tudo isso são fatores estressores externos a você. Cada fator estressor, ele tem um estímulo. Esse estímulo, ele bate em você, o seu cérebro, ele capta esse estímulo estressante, estressor, e o seu cérebro, como uma resposta evolutiva, ele entra em modo de sobrevivência, para que você consiga vencer aquele fator estressor. Só que qual que é o problema? É que isso demanda muita energia do nosso corpo. E aí essa pessoa, no final do dia, ela se vê sobrecarregada, se vê cansada. Se vê cansada por quê? Porque realmente o seu corpo ele trabalhou muito para combater esses fatores estressores do dia. Trabalhou muito ativando a amígdala cerebral, ativando funções do corpo que são responsáveis pelo modo de sobrevivência. Sabe aquele modo tão famoso, luta ou fuga? É isso. E aí essa pessoa fica cansada. O problema disso também é que quanto mais você repete esse ciclo, mais você fortalece sinapses cerebrais que estão ligadas ao estresse. Então imagina só, você tem um fator estressante no seu dia, o seu cérebro interpreta esse fator estressante e libera, gera neurotransmissores para combater esse fator estressante. Que neurotransmissores são esses? São neurotransmissores, por exemplo, como o cortisol, como neurotransmissores que vão gerar estresse, ansiedade, o sistema de alerta da mente, ficar acelerada, pensar em várias possibilidades, enfim, esse sistema. Essas sinapses são acionadas, esses neurotransmissores são gerados no seu corpo. Então você tem o gatilho, o estímulo externo, o cérebro capta isso e gera neurotransmissores no corpo. E tudo isso vai fortalecendo caminhos neurais no seu cérebro que vão fortalecer este ciclo. E eis o grande problema aqui, porque quanto mais você faz isso, quanto mais você repete esse ciclo, mais fácil é para o seu cérebro repetir este mesmo ciclo de estresse e aumentar a intensidade do estresse. E é por isso que as pessoas chegam a níveis muito altos de estresse, às vezes tem que se afastar do trabalho, tem burnout, enfim. A gente conhece essa história, sabe como é que é. E aí, como é que a gente vai regular isso então? Ao longo dos anos eu já ajudei muitos profissionais, empresários, autônomos, profissionais de alto nível que tinham que lidar com essas situações de estresse, combater a ansiedade, o burnout, a regularem o sistema nervoso autônomo do corpo, a regular a amígdala cerebral e a reprogramar a mente em relação a esses gatilhos externos. E a gente sempre segue 3 passos básicos, e é isso que eu sugiro aqui nessa primeira sessão com você. Nessa página que você está agora, você vai encontrar um link para agendar uma sessão comigo a um preço muito abaixo do que realmente é o custo da minha sessão, porque eu quero que você me conheça e conheça meu trabalho. Por isso que está por esse preço aqui nessa página e só nessa página. Quais são os 3 passos que a gente segue? Então, na primeira etapa da sessão, a gente faz um mapeamento desses gatilhos estressores do seu dia a dia. Então a gente vai olhar para o seu dia a dia, olhar para situações, ver em quais situações a gente precisa mexer, reprogramar no sentido mental, no sentido emocional,
ver onde você sente insegurança, ver onde você sente estresse, de que formas que você compensa esse estresse, essa ansiedade, insegurança também, porque sempre tem um sistema compensatório ou de fuga. Às vezes você vai compensar isso através da procrastinação, às vezes você vai recorrer a uma rede social para aliviar a tensão do dia e aí você acaba ficando preso naquele limbo que é a rede social e perdendo muito tempo e energia do seu dia ali dentro. Às vezes você vai recorrer para comidas, para doces, enfim, cada pessoa tem uma forma de compensar essas pressões, esse estresse do dia a dia. E é para isso que a gente vai olhar na primeira etapa da sessão. A gente vai fazer um mapeamento de tudo isso, dos seus gatilhos e das formas compensatórias que você está usando hoje em dia para lidar com esses gatilhos estressantes. Tá? Na segunda etapa da sessão, eu vou te passar um protocolo e vou te conduzir através de uma ferramenta prática que você vai sentir na pele ali a regulação do seu sistema nervoso autônomo, da sua amígdala cerebral. A gente vai regular o seu cérebro como se fosse um reset através da respiração. Lembra que eu acabei de explicar para você que o caminho que geralmente acontece é estímulo externo, o cérebro interpreta e libera neurotransmissores de estresse no seu corpo? Através dessa ferramenta que eu vou te conduzir e você vai sentir na pele ali em poucos minutos, a gente vai gerar o caminho oposto. Nós vamos, através da respiração, através da prática que eu vou te conduzir e vou te passar esse protocolo para você usar no seu dia a dia, nesses momentos estressantes, a gente vai gerar bons neurotransmissores. Bons entre aspas, porque não existe essa coisa de bom ou ruim neurotransmissor. Mas a gente vai gerar neurotransmissores que vão ajudar no seu desempenho profissional, que vão gerar calma, relaxamento, foco, clareza mental, para que você consiga seguir no seu dia sem ter que parar a sua rotina, mesmo que você tenha uma rotina corrida, porque é uma prática muito curta, muito rápida, sem que você tenha que se afastar, sem que você tenha que desacelerar do trabalho, nada disso. Você vai ter controle mental e emocional ao longo do seu dia, mesmo que ele seja esse dia corrido, cheio de incêndios para apagar. Tá? Então essa é a segunda etapa da sessão. E na terceira etapa da sessão a gente vai criar um plano prático para você seguir a partir dali, a partir dos gatilhos que você tem, que a gente já mapeou na primeira parte da sessão, usando os protocolos que eu vou te passar na segunda parte da sessão, porque através das respirações você consegue gerar neurotransmissores que vão te dar foco, caso você precise de foco em algum momento do seu dia, vão te dar energia, caso você precise de energia em algum momento do seu dia, e vão te dar também calma e relaxamento, tranquilidade, caso você precise dessa sensação ao longo do seu dia. A gente é literalmente um controle remoto emocional que a gente consegue acionar em segundos. Então, por isso que é uma sessão completa, é uma sessão que nessa página tá com um preço menor do que do que o valor da minha sessão. Por que é um preço menor? Porque eu quero que você me conheça, que você conheça o meu trabalho. Por isso, eu deixo um preço menor aqui, só nessa página, para que você possa fazer essa primeira sessão, me conheça, conheça o meu trabalho, veja os efeitos na sua pele e também já saia da sessão com um plano prático, muito bem estruturado, para você sair desse estágio que você está hoje em dia, de estresse, de ansiedade, à beira do burnout, indecisão, paralisante, enfim, do estado que você está hoje em dia, para chegar no estado emocional e mental adequado para atingir os seus objetivos profissionais. Eu tenho confiança para falar isso porque já testei isso com muitos pacientes, sou terapeuta, como falei para você, tenho alunos mentorados, testo em mim mesmo e também tenho uma base científica muito grande por trás dessas práticas que a gente vai executar na sessão. E se você não sentir nenhum efeito, fica tranquilo, o risco é todo meu. Eu boto tanta fé nesse método que você tem 7 dias por lei, sim, para pedir o seu dinheiro de volta. A gente vai fazer a sessão antes desses 7 dias. E mesmo que você não goste, fica tranquilo, seu dinheiro de volta, não tem problema nenhum. Eu sei que você vai sentir um efeito imediato em poucos minutos ali durante a sessão. Para marcar a sessão, é só apertar no botão que aparece aqui abaixo, você vai ser redirecionado para uma página de checkout, preencha os seus dados, efetua o pagamento. Assim que você fizer o pagamento, eu vou ser notificado no meu celular, uma integração que eu tenho aqui com a plataforma, de que você fez o pagamento, vou ter os seus dados ali e vou entrar em contato com você para a gente já agendar essa sessão nos próximos dias. Tudo bem? Então, aperte no botão que está aparecendo aqui abaixo, agende sua sessão e eu te vejo do lado mais calmo da vida nos próximos dias. Até lá!